Como vai você? Tudo bem? Estamos juntos mais uma vez com o programa Viver Bem Unimed Campos. Como sempre, abordando temas que podem auxiliar na sua qualidade de vida. Você já ouviu falar de esteatose hepática ou gordura no fígado? Em nossa entrevista, vamos falar sobre essa doença. O excesso de peso é hoje uma das maiores causas do problema. Para se ter uma ideia, 60% das pessoas que sofrem com gordura no fígado são obesas. Vamos saber como foi a atuação das nossas meninas na Copa do Mundo de Futebol Unificado, com participação de atletas com deficiência intelectual, em Chicago. No quadro Coma Bem e Viva Melhor, tem mais uma sobremesa, pera com especiarias. O programa Viver Bem Unimed Campos está começando. Bem, na nossa sala de entrevistas, estamos mais uma vez contando com a participação do nosso consultor de saúde, o Dr. Paulo Irano, que é gastroenterologista. Nós hoje vamos abordar a esteatose hepática. Dr. Paulo Irano, que prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. Então, Júlio, hoje nós vamos abordar um assunto que hoje tem uma frequência muito maior, né? E que causa muitas dúvidas, muitas incertezas às pessoas. Por quê? A esteatose hepática, que é a infiltração gordurosa do fígado, É a gordura no fígado, como normalmente as pessoas falam, né? Mas é uma infiltração de gordura mesmo na célula do fígado, no hepatócito, que a gente diz, né? E o que ocorre é que com o aumento, na verdade, da obesidade no mundo inteiro, inclusive no nosso país, o aumento do peso e também a divulgação maior da ultrassonografia, o acesso maior a este exame, que é a ultrassonografia, que é feito por uma série de investigações dentro do abdômen. Então, muitas vezes a gente tem um achado que é a esteatose hepática, que vem causando tantas dúvidas, tanta apreensão nas pessoas. Essa que é a verdade. Então, é por isso que hoje este assunto vem sendo tratado aqui, para que a gente possa esclarecer um pouco mais e orientar as pessoas em relação a isso. Bem, esteatose hepática ou gordura no fígado, como a gente vai estar falando direto com você aqui no programa. Exatamente, ela provoca que tipo de sintomas? Como que a pessoa pode saber, afinal de contas, se está com gordura no fígado ou não? Como eu disse, na maioria das vezes, na maioria das vezes é um achado, né? A esteatose hepática, ela praticamente na sua fase inicial, ela é completamente assintomática. A pessoa não sente nada. O que ela pode ter no máximo, dependendo da fase de evolução, é um desconforto no lado aqui onde fica o fígado, do lado direito aqui, no alto do abdômen, da barriga. Então, esse desconforto pode ser um sinal, mas na maioria das vezes ela é assintomática, né? O que importa saber é que ela está ligada diretamente ao aumento do peso das pessoas. Então, a chamada esteatose hepática, ela se divide em dois grandes grupos, que é a esteatose hepática de origem alcoólica, ou seja, daquelas pessoas que têm o hábito de ingerir bebida alcoólica. Então, esta esteatose, ela evolui para cirrose e ela evolui para o câncer de fígado. Pode acontecer isso na doença hepática alcoólica. Agora, a esteatose hepática, na maioria das vezes que nós encontramos, é a doença chamada doença hepática gordurosa não alcoólica, ou seja, que não há relação com a ingestão do álcool. E esta, sim, está diretamente ligada ao aumento do peso, à obesidade. Então, é preciso estar atento, porque ela pode ser um indício dos distúrbios metabólicos que advêm da obesidade, da resistência à insulina, que vem acompanhando o diabetes, as dislipidemias, que são as alterações do metabolismo dos lipídios, das gorduras do sangue. Quando isto acontece, e geralmente associada à hipertensão arterial, essa doença acaba se tornando uma doença hepática gordurosa, quer dizer, da gordura não alcoólica. E isto pode evoluir também para o que chamamos de esteatohepatite, ou seja, um tipo de inflamação
que evoluir para fibrose, cirrose e também pode chegar ao câncer de fígado. Então, é preciso sim ter atenção e orientar todos aqueles que são portadores da esteatose hepática pela associação que tem com outras doenças metabólicas, levando inclusive a uma incidência maior nos doentes que têm essa doença hepática não alcoólica, infiltração gordurosa não alcoólica, com a incidência de doenças cardiovasculares. Há uma incidência muito maior do infarto, do acidente vascular cerebral, naqueles pacientes que são portadores da esteatose hepática mais avançada. Agora, doutor Paulo Irano, as pessoas que têm, né, o hábito, né, de frequentar o seu médico, de fazer exames, né, de acordo com a orientação desse profissional, e aí a gente fala dos exames convencionais, exame de sangue, exame de urina. No exame de sangue, esses exames que se faz com maior frequência, a identificação da quantidade de triglicerídeos, né? Isso já é um indício que a pessoa pode ter uma tendência a ter um problema como esse? Sem dúvida, o organismo nosso, ele funciona todo conjugado. Então, qualquer alteração de níveis elevados, principalmente dos níveis elevados de glicose, níveis elevados de insulina, mostrando uma resistência à insulina do organismo, níveis elevados das gorduras do sangue, quer dizer, elevação principalmente do triglicerídeo, principalmente do colesterol, que é o colesterol ruim, que é o LDL, esses elementos norteiam para uma possibilidade de estar associada à esteatose. Isto quando associada também à elevação das chamadas enzimas do fígado, que são as transaminases, né? TGO, TGP, que a gente chama. Quando você tem elevação das enzimas do fígado, isso hoje, na rotina de pesquisa, como se faz com o hemograma, glicose, hoje quase que de rotina a gente busca também os níveis das transaminases para que a gente possa então saber se há ou não alguma agressão a este fígado. Eu diria que um dos grandes sinais da esteatose é a permanência dessas enzimas elevadas no sangue. Então, é sim, através do exame de sangue e através de um exame que hoje está muito difundido, que é a ultrassonografia de abdômen, nós podemos então identificar os graus de esteatose hepática e aí sim fazer uma intervenção para que a gente possa evitar a evolução de uma esteatose, evoluir para uma cirrose e, consequentemente, também poderá evoluir para um câncer de fígado. Como evitar essa gordura no fígado, doutor Paulo Irano? O senhor já citou que está muito ligada à questão do peso, né? Um indivíduo que tem o peso acima do que seria o correto para a altura dele. Como eu disse, por que vem havendo este aumento significativo, estatístico da presença de esteatose hepática? Consequentemente, todas as suas evoluções. Por conta exatamente também do aumento da obesidade, do sobrepeso na população em geral, Júlio. Né? No momento em que nós temos um aumento do sobrepeso na população em geral, nós teremos efetivamente um aumento diretamente proporcional ao aumento dos casos de esteatose hepática. Uma premissa máxima no que diz respeito à abordagem da esteatose hepática, ou seja, da infiltração gordurosa do fígado, com todas as suas repercussões, é exatamente mudança do estilo de vida. Então, no momento em que nós temos a identificação, o maior medicamento, o maior tratamento, a maior medida a se tomar é mudar os hábitos de vida. E já nos reportamos em muitas dessas nossas conversas a importância que tem para que você possa viver bem é ter bons hábitos e saudáveis hábitos de vida, que implicam em duas bases principais. Uma é a atividade física. Então, a atividade física ela é imperativa para que a gente possa se manter ativo, bem, saudável e perder peso.
gastar as calorias que estão acumuladas. Este é o primeiro grande passo. E o outro passo são as mudanças dos hábitos alimentares. Então, no momento em que nós temos uma doença que aparece por conta de um acúmulo de gordura, ou seja, porque eu estou ingerindo muito, ou porque o meu metabolismo não está funcionando direito, ou porque eu tenho outras condições associadas. Neste momento, eu preciso mudar a minha ingestão de alimentos, ou seja, eu tenho que diminuir drasticamente a ingestão de gordura, a ingestão de lipídios. No momento em que eu diminuo a ingestão de todos aqueles alimentos, e aí nós voltamos à mesma fala de outras vezes, todos os alimentos que contêm muita gordura, todos os alimentos processados, embutidos, defumados, esses alimentos contêm muita gordura. Portanto, devemos evitá-los e priorizar, logicamente, as frutas, os legumes e as folhas, ou seja, os alimentos naturais. Então, este é o grande passo para que possamos reverter as condições iniciais de esteatose, de infiltração de gordura no fígado. De acordo com o nível, né, da esteatose, é possível realmente reverter e esse fígado ficar saudável novamente? É perfeitamente possível, todos os estudos científicos comprovam isso, né? Existem comprovações científicas, de estudos científicos, que a partir do momento em que você modifica a sua vida, modifica o seu peso, perde peso e modifica a sua alimentação, você se equilibra metabolicamente e com isso nós vamos melhorar não só o sobrepeso, Júlio, como também esta infiltração gordurosa, como também interferir nos outros elementos que se associam à esteatose hepática, que vem a ser o diabetes, a obesidade que nós falamos, a hipertensão arterial, né? Quando você junta a obesidade, a hipertensão, o aumento da gordura abdominal, as dislipidemias, quer dizer, o aumento do colesterol, do triglicerídeo, junta isso, a gente fecha aquele quadro associado à hipertensão, a chamada síndrome metabólica. Quando nós temos a síndrome metabólica, nós dizemos hoje que a esteatose hepática é a doença do fígado que se associa à síndrome metabólica. É a manifestação no fígado da síndrome metabólica. Então elas se juntam todas. Vejam como que a gente roda, roda e cai nos hábitos de vida. Para que você possa viver bem, você precisa ter bons hábitos. Atividade física e uma alimentação saudável, Júlio. Bem, doutor Paulo Irano, só para a gente encerrar aqui, eu gostaria que o senhor citasse também a questão da esteatose alcoólica. O senhor falou da esteatose hepática não alcoólica e também citou da alcoólica. O que o indivíduo deve tomar cuidado e quais são os sinais, né, para ele ficar atento? A base é a mesma. Quando você já tem uma infiltração gordurosa do fígado ligado ao álcool, primeiro passo é retirar a combustão do álcool. É parar de botar gasolina na fogueira. Primeiro passo é restringir a ingestão do álcool. Este é o primeiro grande passo, né? Que tem que se fazer uma vez que existe esta agressão permanente. O álcool ele agride diretamente a célula hepática. Com esta agressão, ele acaba fazendo um distúrbio metabólico, inflamação e depósito de gordura. Só que este sim evolui mais rapidamente para uma fibrose, cirrose e o câncer de fígado. Então, o primeiro passo é a retirada da ingestão do álcool. Esse é o grande passo. Na base, ela é a mesma coisa. A gente vai identificar através dos exames de sangue, dos exames de imagem, não é? E o exame clínico. Neste caso, né, da esteatose alcoólica evoluindo para a cirrose, a gente tem a manifestação clínica de sinais, aumento do fígado, aumento do baço, né? Sinais cutâneos, são vários sinais que a gente identifica nos doentes que são portadores da hepatopatia alcoólica, ou seja, esteatose hepática alcoólica, cirrose hepática e podem evoluir para o câncer de fígado também. Bem, a gente está no final da nossa entrevista aqui com o Dr. Paulo Irano e, como sempre, ele deixa aquele recado positivo, que é:
para se viver bem, é preciso ter equilíbrio e ter uma vida regrada, ou seja, uma alimentação equilibrada, a prática de atividades físicas principalmente, e aí, doutor Paulirano, esse é sempre o nosso recado para viver bem, né? Com certeza. Esta é a proposta deste nosso programa em que a Unimed nos proporciona essas informações. Então, mais uma vez, consolidados aqui os conceitos de que, para se viver bem, você precisa ter uma alimentação saudável, regrada e uma atividade física permanente. Assim sendo, a gente consegue viver bem e viver melhor, Juliano. Com certeza. Doutor Paulo, até a próxima oportunidade. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com a sequência do programa Viver Bem, da Unimed Campos. A gente vai bater um papo, não é, com o coordenador da Special Olympics, né, que está aqui com a gente, e ele vai falar da belíssima apresentação, né, do time feminino de futebol, que participou assim com um grande estilo da Copa do Mundo que ocorreu agora recentemente em Chicago. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Automedicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco que eles recomendam. E desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e vamos conversar agora com o coordenador das Olimpíadas Especiais e técnico da Seleção Feminina de Futebol Unificado, Thiago Siqueira. Thiago, que prazer receber você aqui. Você esteve conosco antes dessa viagem tão importante, né, representando o Brasil com a nossa Seleção de Futebol Feminino Unificado nessa Copa do Mundo em Chicago. Que bom que você trouxe para a gente medalha, trouxe para a gente tanta coisa positiva, o envolvimento das meninas, títulos fantásticos, não só a medalha de vice-campeãs, né, mas também a questão de vocês terem recebido o título de melhor equipe unificada, enfim, muita coisa boa para você falar para a gente. É verdade, Júlio. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra poder estar aqui falando um pouco mais sobre as Olimpíadas Especiais, falar de um movimento tão grandioso e tão esplendoroso que foi lá em Chicago. Obrigado. Bem, Thiago, vocês disputaram uma sequência de jogos pesada, logo no início vocês perderam uma atleta, como é que foi isso? Tivemos um jogo contra o Quênia e fizemos um bom jogo, 4-0. Perdemos uma atleta machucada, a Amanda, de total importância para a equipe. E no segundo jogo jogamos contra a Eslováquia, né, e fez muita falta a Amanda, perdemos esse jogo. E no terceiro jogo empatamos com os Estados Unidos, né, então conseguimos eliminar a equipe da casa e classificando para uma semifinal. E nessa semifinal, vocês jogaram com quem? Jogamos contra o Egito. Novamente contra o Egito. Novamente contra o Egito, um jogo bem difícil, né? Ganhamos de 4-2 de virada e no jogo da tarde foi a grande final contra a Eslováquia. Mas isso não foi cansativo, não foi prejudicial para vocês terem 2 jogos no mesmo dia? Foi bem cansativo mesmo, né? As meninas sentiram um pouco. Tanto que... E a equipe da Eslováquia estava descansada, né? Tava, elas jogaram contra a Coreia, né, um pouco mais cedo, um jogo teoricamente mais fácil, né? Elas fizeram um placar de 2-0 e ficaram administrando o jogo e ficaram descansando, né? Pode-se dizer assim. E aí vocês tiveram que jogar com tudo para cima do Egito para vencer a partida. Jogamos contra o Egito, uma forte equipe, né? E graças a Deus deu certo, conseguimos passar para a final, que foi maravilhoso também poder estar lá com as meninas. Agora, para o pessoal que está acompanhando a gente entender um pouco mais, né, a gente está falando, né, de uma competição que comemora os 50 anos da Special Olympics. Isso.
Fala para o pessoal o que é exatamente essa Special Olympics e por que Chicago foi escolhida para essa comemoração dos 50 anos. A Special Olympics é uma organização mundial sem fins lucrativos. Ela foi fundada pela Eunice Kennedy Shriver. Ela é irmã do presidente John Kennedy na época, né, na década de 60. E eles tinham uma irmã com deficiência intelectual, que era Rosemary Kennedy. E ela começou a fazer competições na Casa Branca, né, e foi vendo uma melhora no desenvolvimento da irmã, né, uma melhora em autonomia, independência. E Chicago foi sediada a primeira competição, né, no Soldier Field, o estádio lá de Chicago, e foi onde tudo começou. E aí, depois de 50 anos, foi escolhida lá para fazer essa competição, essa Copa do Mundo. Bom, então eu queria que você falasse agora para a gente esses títulos e a importância, não é, desses resultados que vocês conquistaram. A importância é poder sempre divulgar o trabalho, o movimento Special Olympics, né? Os outros países abraçam mesmo e a gente no Brasil ainda está engatinhando, né? E a gente busca parceiros, as parcerias. É um título internacional, né? Ser o segundo melhor país no futebol feminino não é para qualquer um, né? Com a dificuldade que a gente enfrenta. E as meninas se foram valentes na tentativa mesmo. E trazer um título de vice-campeã do mundo e um título de melhor equipe unificada, as meninas parceiras, né, sem deficiência, sempre ajudando as meninas, é maravilhoso. Então a gente está aqui com o título, né, de melhor equipe unificada e de melhor treinador da Copa. Então é muito gratificante poder receber Thiago, esse prêmio. parabéns por você ter recebido esse título de melhor treinador, porque a gente que acompanha de perto esse trabalho que você desenvolve com essas meninas e de uma forma geral, com a Special Olympics, a gente vê que é uma grande recompensa, né, por tudo que já foi feito até então. E a medalha, né, segundo lugar, Verdade. segundo lugar, uma medalha que certamente vai ficar marcada para a vida dessas meninas, né? São meninas até 25 anos, né? Isso. Então é uma equipe que, como o Thiago frisou, tem as meninas que já jogam futebol, as meninas que jogam futebol, mas têm deficiência intelectual, mas que a gente vê que é um futebol unificado, porque a gente não consegue distinguir qualquer diferença, né, no trabalho que elas desenvolvem, né? Verdade. É realmente merecida, né, essa premiação de equipe unificada, porque a equipe, a gente viu as imagens, a equipe joga coesa. É verdade, eu agradeço. Então foi um ano de muito trabalho, muito treinamento. Agradeço ao Americano Futebol Clube por ter disponibilizado o seu centro de treinamento para que pudéssemos fazer os treinamentos. Fomos representando o Americano de Campos, né, com o uniforme do Americano, nas cores verde e amarela, nas cores preta e branca também. Então é gratificante poder levar não só o nome do meu país, né, representar o meu país, mas também levar o nome do Americano de Campos para uma competição internacional. E as meninas daqui, né, de Campos, né, de Itaperuna, das Ostras, Rio das Ostras, Friburgo, nós fizemos uma seleção mesmo, né? Então a gente faz as competições, a gente fez a liga de futebol no ano passado, a equipe de Itaperuna foi campeã, então a gente conseguiu convocar umas meninas de Itaperuna e outras meninas de outros times, né? E aí conseguimos montar essa seleção aí, vice-campeã do mundo. Tá certo, então. Vamos mandar essas imagens lá para o Neymar para ver se ele se inspira, né, e chega na final, né, na próxima competição. Agradeço também ao nosso embaixador Zico, né, que estava lá em Chicago com a gente, dando uma força, estava lá torcendo pela gente, jogou o Jogo das Estrelas antes do nosso jogo, então foi bacana ver tantas pessoas envolvidas. As meninas receberam a premiação, recebemos a premiação do Didier Drogba e do Nakata, ex-atletas de futebol. O Drogba ainda joga. Drogba é um grande nome, né? Principalmente no Chelsea, né? Isso. Na época que o Drogba jogava no Chelsea, o Chelsea foi campeão. Isso. Então, assim, poder estar lá e vivenciar essas maravilhas com essas meninas foi muito bom. Bem, Thiago, mais uma vez parabéns, né? E com certeza a Unimed tem o maior orgulho de participar de um evento tão importante como esse e integrar, né, fazer parte desse grupo tão seleto, que poderia ser ainda maior, né, de empresas e cooperativas que pensam realmente
nessa condição de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agradeço à Unimed Campos pelo apoio de sempre, né? Sempre abraçou a Special Olympics em todos os nossos movimentos, todos os nossos eventos, e fazer parte do nosso movimento é muito bom. Obrigado, Unimed Campos. Obrigado. Bem, está na hora da gente saber um pouquinho mais de uma outra competição. São os Jogos da Maturidade. Foi um maior sucesso em Campos, verdadeiro recorde de público, recorde de participação, 480 idosos inscritos. Confira. Com o patrocínio da Unimed Campos, os Jogos da Maturidade, que começaram no dia 6 de junho, foram encerrados 45 dias depois, com números expressivos, já que participaram dos Jogos 480 idosos das casas e grupos de convivência, assim como do Centro-Dia e dos SEDES. No quadro Coma Bem e Viva Melhor tem pera com especiarias. Confira a nossa receita saudável. Olá pessoal, eu sou a nutricionista Rayara Morisson e agora nós vamos finalizar a nossa sequência de receitas para sobremesa. A receita de hoje é de uma pera com especiarias e ganache de chocolate. A pera é uma fruta de baixo valor calórico que auxilia no tratamento da hipertensão, da prisão de ventre, além de ser um ótimo diurético. E as especiarias, de forma geral, têm propriedades antimicrobianas, antibacterianas e auxiliam de diversas formas a gente ter uma saúde melhor. Para essa receita, nós vamos precisar de 5 peras descascadas, especiarias a gosto. Aqui eu optei por utilizar a canela e o cravo da Índia, 1 colher de sopa de essência de baunilha, casca de laranja, 2 colheres de sopa de mel e para o nosso ganache nós vamos utilizar 1 caixinha de creme de leite light e 2 colheres de sopa de cacau ou de chocolate em pó 70% cacau. O primeiro passo para essa nossa receita é nós colocarmos a pera para cozinhar junto com o mel, a casca de laranja, a essência de baunilha e as especiarias. Nós vamos utilizar esses ingredientes para saborizar a água e durante esse processo em que a pera estiver cozinhando, ela vai adquirir todos esses sabores. Então primeiro nós vamos adicionar o mel, a essência de baunilha, a casca de laranja, a canela em pau e os cravos da Índia. Agora nós vamos deixar essa água ferver e depois que ela entrar em ebulição, nós vamos adicionar as peras. É muito importante estar atento à quantidade de água que nós vamos utilizar, para que não seja demais e dessa forma a gente perca muitos nutrientes. Agora que a água entrou em ebulição, é hora de adicionar as peras. Agora nós vamos deixá-las cozinhando até que elas adquiram uma consistência mais macia. E enquanto isso, nós vamos preparar a nossa ganache de chocolate. Nós vamos aquecer então o creme de leite, e o cacau. Vamos misturar até que fique uma mistura bem homogênea.
Bom, a nossa ganache está pronta, agora é só desligar o fogo e reservar para a gente poder finalizar com as peras. Bom, depois de 40 minutos de fogo, agora é hora de conferir se a nossa pera já está no ponto. Como vocês podem ver, a gente consegue furar com garfo. Isso quer dizer que já está na hora da gente desligar. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta. Como vocês acompanharam, a montagem é feita com a ganache e depois com as peras. No nosso próximo programa, você vai acompanhar uma sequência de receitas para o jantar. Até lá! Chegamos ao final de mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Semana que vem, a gente tem novo encontro. Aguardo você!